Vamos lá, porque temos vários assuntos para repercutir com o doutor hoje. Primeiro, muito bom dia, boa quarta-feira, Fernando. Boa quarta-feira, Elisa. Bom dia a você, bom dia ao Rafael, bom dia a todos. Você pode... Opa, que já comecei aqui gaguejando. Pode participar da nossa conversa pela hashtag correspondente médico. Muito bem, vamos ao primeiro tema de hoje. Um dos maiores guitarristas da história, Ed Van Halen, perdeu a luta contra o câncer aos 65 anos. Foi uma briga, de muitos anos. Essa notícia foi divulgada pelo filho dele, Wolf, em uma rede social. Há 20 anos, Ed teve 1/3 da língua removida por causa de um outro câncer. Ele chegou até a anunciar em 2002 que já estava completamente curado, que já tinha superado aquela fase. Aí temos uma pitada aqui para colocar nesse assunto. O músico era fumante e consumia bastante bebida alcoólica. O período de quarentena agora da pandemia acabou aumentando em níveis preocupantes o consumo dessas substâncias. Inclusive, no início da pandemia, a própria OMS recomendou a restrição da venda aos países, porque as pessoas muito tempo em casa e tal, queriam evitar aí um possível problema. Doutor, então a gente tem o caso do músico ter morrido por causa de câncer na garganta, mas ele já tinha o registro de um outro câncer, tanto que teve de remover ali 1/3 da língua. Isso agravou a situação dele? Elisa, nós podemos pensar de duas formas. Ele tem uma situação genética e comportamental como fator de risco, o hábito do tabaco, o consumo do tabaco crônico e também do álcool, ou, se não foi uma nova lesão, isso foi uma recidiva da lesão que ele teve anteriormente. Pelo que foi descrito, parece que foi uma nova lesão, porque até teria tempo adequado para que isso pudesse ser vivenciado. Sim. Então, assim, o fator de risco ele existe, ele acaba influenciando porque as células do corpo elas são trocadas, isso é natural, e quando existe um problema, justamente nessa mudança, nesse padrão de renovação, a gente tem aí o viés de existir células neoplásicas que acabam se dividindo de uma forma anormal, de uma forma muito mais exagerada do que o esperado. E com isso existe a infiltração dos tecidos e toda a manifestação clínica do câncer. Deixa eu perguntar aqui uma obviedade, mas sempre importante de reforçar. Por que exatamente que o cigarro pode causar câncer na garganta? Por que o álcool pode causar? O que desencadeia no sistema? Então, existem duas explicações que são bem plausíveis. A garganta acaba sendo um ambiente que compartilha o aparelho digestivo e o aparelho respiratório. A bebida alcoólica é algo que vai para o aparelho digestivo, então você tem contato direto das células daquela região com o próprio álcool. A mesma coisa acontece com o tabaco, que vai para o aparelho respiratório, nessa região em comum, e acaba sendo então influenciado esse processo de divisão celular por influência tanto do álcool como também pelo tabaco. E você pode imaginar, né, o quadro clínico, ele acaba sempre sendo de uma forma monótona e semelhante, se mostrando com uma região talvez de dolorimento, com uma irritação na garganta, dificuldade para engolir, porque como eu falei, né, a garganta acaba compartilhando o aparelho digestivo e o respiratório. Mudança no padrão de voz, rouquidão, tosse, dor no ouvido, porque existe uma tuba que conecta o ouvido com a garganta e se essa região está acometida, você pode ter a sensação de entupimento ou de dor no ouvido, caroço no pescoço, então quando existem os nódulos, os linfonodos que de alguma forma tentam combater aquela lesão e são invadidos, eles podem ficar maiores, doloridos e com um aspecto diferente, e a presença da tosse, que acaba existindo devido a uma irritação da própria mucosa daquela região que deflagra esse reflexo para tentar de alguma forma eliminar o problema que o corpo não entende muito bem o que é. Curioso aqui, né? A mudança na voz. Às vezes é comum a gente estar num ambiente e ouvir alguém tossir e pelo som da rouquidão, da tosse, a gente pensa, é fumante. Então, o cigarro acaba afetando diretamente a corda vocal? Ele muda a constituição na intimidade microscópica que a gente tem no revestimento de toda essa cavidade, esse tubo oco que acaba representando e também das cordas vocais. E com isso existe essa alteração do padrão sonoro da voz. Assim como também as pessoas que, por exemplo, estão muito dentro de ar-condicionado ou que às vezes estão em ambientes muito secos, existe uma tentativa do próprio organismo de se adaptar àquela região e lubrificar esse epitélio, essa mucosa de uma forma diferente e nem sempre consegue e acaba refletindo nesse padrão de alteração da produção sonora. E até que ponto esse problema pode ser forte? Eu falo desse problema, mudança na voz, mas também poderia trazer a irritação na garganta, essa conexão com a dor de ouvido. Até que ponto ele pode ser tão forte a ponto de virar um câncer? É muito comum ou não é tão comum assim?
O que acontece é que é a existência do câncer que acaba manifestando esses sinais e sintomas, que são muito mais comuns em outras doenças. Por exemplo, uma pessoa que está com uma gripe, ela pode apresentar esses sinais e sintomas, porque essa região é acometida de uma forma aguda. Quando, por exemplo, o padrão de rouquidão, ele demora mais do que 2 semanas sem existir um quadro gripal, um quadro alérgico ou então um quadro bacteriano detectado, diagnosticado, você acende um alerta vermelho e você deve procurar um especialista para tratar. E quem trata isso aqui é o especialista em cabeça e pescoço, principalmente, e o otorrino também faz a primeira abordagem dessa região. O que acaba acontecendo? Um padrão de mudança sustentado sem uma doença de base clínica evidente pode significar que existe um câncer nessa região e precisa-se ter tomado alguma providência. Então, quem convive com alguém que é fumante e que observa alguma mudança nesses quesitos aqui, tente ficar atento, de repente conversar, vamos ao médico, vamos analisar, porque pode ser um problema mais grave do que só uma rouquidão boba? Sim, sim. E digo mais, você falou, a pessoa que convive com o fumante, ela também precisa se observar, porque aquela atmosfera, ela de alguma forma está cheia também de fumaça proveniente e o fumante passivo. E também, infelizmente, isso pode manifestar clinicamente na pessoa. Você vê que interessante, hein? Deixa eu trazer aqui a questão comportamental. Por causa desse momento de pandemia, muita gente mais isolada em casa e às vezes acabam cometendo alguns excessos. E foi até o que descreveu o próprio filho do músico, né, do guitarrista, dizendo que ele estava bebendo mais que o normal, estava fumando mais que o normal. Por que existe esse excesso, doutor? É muito tempo, de repente, sem ocupação? É uma ansiedade que toma conta da pessoa e ela acaba ainda fazendo um uso maior dessas substâncias? Elisa, o cérebro humano acaba dominando a nossa experiência da vida aqui na Terra. Isso é um fato. Então, o ser humano sempre foi curioso, ele é curioso e ele tenta buscar, entre aspas, o conforto através de uma automedicação natural. Eu explico melhor. Quando a gente está falando do consumo de bebida alcoólica, a gente está falando de um neurotransmissor específico, o GABA, ácido gama-aminobutírico, que provoca uma sensação de tranquilidade. Funciona como se fosse um benzodiazepínico. Então, o consumo de bebida alcoólica, apesar de todo o colorido que a indústria envolve em tudo isso, basicamente para o cérebro significa você estar tomando um benzodiazepínico. Quando você fala do consumo do cigarro, a gente fala do circuito do prazer sendo parasitado pela nicotina. Então, nada mais do que um medicamento, um remédio, por exemplo, que oferecesse mais dopamina para esse circuito. Então, naturalmente, através desses hábitos que são socialmente aceitos, o cérebro é impactado e ele não sabe diferenciar. Você está tomando um comprimido para ficar tranquilo ou você está tomando uma dose de uma bebida que vai provocar a mesma coisa? Ou então, estou estimulando o meu circuito do prazer através de uma substância ilícita ou através de alguma coisa que eu faço no dia a dia. Então, naturalmente, se aumenta a ansiedade, aumenta a cobrança, aumenta aquela sensação de que você precisa ter uma rota de fuga, naturalmente as pessoas acabam buscando o que socialmente é aceito e aparentemente legal. Então, quando a gente entende a mente humana dessa forma, até lidar, por exemplo, com a questão da droga, do vício e dos problemas, porque acabam sendo doenças de foro mental, tanto o tabagismo como o etilismo, porque o cérebro está parasitado com alteração de neurotransmissores provocados pelo consumo dessas substâncias na busca de um determinado comportamento e, na verdade, na busca de uma determinada sensação. Ouso dizer que, com certeza, quem é fumante, acabou de ouvir a sua explicação, doutor Fernando, deve estar pensando, realmente, quando eu estou nervoso, eu fumo um maço inteiro sem nem perceber. Mas e digo mais, fuma e fica tranquilo. Esse que é o problema. E vai pagar o preço alto depois com a saúde comprometida. Tomara que não, mas como Van Halen. Tomara que não, mas enfim, fica aí o recado, né, gente, para esse cuidado. Eu quero aproveitar aqui nossa conversa com o Dr. Fernando Gomes para trazer uma atualização do estado de saúde do presidente norte-americano, Donald Trump, que ele é considerado grupo de risco, pegou a Covid e, segundo a equipe médica, a doença não está causando danos consideráveis no presidente americano. E qual a informação que a gente atualiza? O último boletim médico do presidente apontou que ele está com uma boa saturação de oxigênio no sangue. Aí, quando eu li isso, eu pensei, pronto, vamos aproveitar então a presença do Dr. Fernando para explicar o que de fato significa ter uma boa saturação no sangue. Elisa, para as células do corpo, não só do cérebro, de todo o corpo funcionar de uma forma adequada, ela precisa receber oxigênio e precisa receber glicose, para que a célula faça então seu processo de respiração, produza energia e as organelas funcionem de uma forma normal e tranquila. A gente sabe que existem níveis que são considerados normais para que o organismo funcione bem em termos da saturação. Então, de 95% a 100%
né? Mais ou menos aí 97, 98, ok, a pessoa está bem. De 90 a 95 gera preocupação, abaixo de 90 alguma medida precisa ser tomada, porque você pode levar a uma situação de sofrimento, muitas vezes irreversível dos órgãos. Então, isso acaba significando o quê? Se o pulmão do presidente está bem, não está inflamado a ponto de ter a hematose, que é esse processo de troca gasosa comprometido, a saturação dele vai ser boa. Se o pulmão está inflamado pelo coronavírus ou por qualquer outra doença e a saturação esteja baixa, precisa de uma ajuda médica para que essa saturação aumente. Uma das formas é a intubação orotraqueal e se oferecer mais oxigênio que o normal. E aí você cria uma briga de oferta e procura e com isso você garante níveis normais do oxigênio no sangue. Essa saturação, essa oxigenação no sangue, ela pode aparecer em outras doenças também? Pode, por exemplo, os pacientes com bronquite, com asma, elas podem aparecer em determinadas situações com alteração da sua saturação. Assim como também doenças hematológicas, alterações como, por exemplo, anemia e situações mais graves podem acometer. Será que a sua saturação está boa? Vamos ver? Não sei. Vamos, como? Olha, eu trouxe aqui um equipamento, já higienizei, que é um oxímetro que a gente pode utilizar no dedo de uma forma a verificar se a saturação da pessoa está boa ou não. Então, a gente vai fazer o teste agora aqui com a Elisa. Você sabe que tem enfermeira todo dia aqui na TV que fica ali pegando o dedo de todo mundo para ver se está tudo certo com a gente. Então, o que acontece? Isso vai captar... Deixa eu virar para onde? Para o seninho aqui, pronto. Vai captar a passagem... Está funcionando ou ele está paradinho? Ele demora? Tá funcionando. Tem alguma coisa errada comigo? Não tem nada errado com você. Olha lá, saturação da Elisa agora... Deixa eu virar assim, pronto. Isso. Está em 98%. Ou seja, entre 95 e 100 significa que estou vivendo ainda por bastante tempo. A sua frequência cardíaca está um pouquinho alta aí, de 98%. Talvez você tenha ficado um pouco emocionado com o fato da gente te examinar agora. Será? Né? Pois é, a possibilidade de aparecer alguma coisa ao vivo. Isso. Né? Através de um aparelhinho simples como esse, então a gente consegue detectar se essa troca gasosa está acontecendo de uma forma satisfatória e se a pessoa está normal. O diagnóstico que a gente tem aqui para a Elisa é que ela está normal. Ufa, agora fiquei tranquilo. Excelente. Agora meus batimentos vão melhorar aí, doutor. Com licença, muito bom. É exatamente esse equipamento que é usado em qualquer ser humano, incluindo o presidente norte-americano. Isso, exatamente. Esse de dedo que pode ser conectado, então, no monitor e, de alguma forma, que você tem outras informações também, como frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura, os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde podem ter acesso a todo esse panorama. Quando o paciente fica no hospital sob monitorização, é isso que é feito. Interessante, tá vendo? Já fizemos até o exame ao vivo. Estou tranquila de saber agora que está tudo bem. Tem mais um assunto para a gente repercutir, porque tem uma expectativa tremenda aí com a volta às aulas em vários lugares do Brasil. Tem lugares que essas aulas estão retornando aos poucos, outros não. Aqui em São Paulo, as atividades extracurriculares retornam hoje nas escolas. Só que como é que está a cabeça das crianças e dos adolescentes e os pais e os próprios professores, os gestores, os professores, né, que têm essa missão de ficar ali em frente compartilhando ensinamento para a gente ser um ser humano melhor e compreender mais do nosso mundo. E aí, doutor, como lidar com esse receio, esse misto entre que bom retornar, né, que bom para o professor vê-los novamente, mas ao mesmo tempo o medo de trocar uma doença? Quando você toca nesse ponto, e você já falou o que acaba sendo o que acaba influenciando principalmente o comportamento de todo mundo, é o medo. Né? Então, você imagina, as crianças menores vão ter medo de se contaminar. As que já são um pouquinho maiores e sabem que se tem contato com os idosos em casa, com a avó, com pessoas com mais idade e podem transmitir o vírus, acabam ficando também com medo e preocupados. Na cabeça desse pessoalzinho, o que acaba acontecendo? As amígdalas cerebrais disparam, quando estão nesse estado de alerta, sinalizam o hipotálamo, que sinalizam as glândulas suprarrenais. Seria um estado de atenção na pessoa? Maior do que o normal. Tá. Maior do que o normal. Pelo menos até entrar no processo de entender quais são os protocolos e como deve se comportar, porque é tudo muito novo. E isso libera hormônios relacionados com o estresse. Então, a gente fala tanto do cortisol como da adrenalina. Então, existe uma tensão adicional. Criança, quando está voltando para a aula e você está mudando o comportamento e o estilo de vida durante aquele período, naturalmente já tem esse processo acionado. Quando está voltando, ainda mais com essas orientações diferentes, a gente pode imaginar o papel que não tem os professores e os pais para, de alguma forma, gerenciar isso para que não vire um problema. Eu imagino que situações como, por exemplo, bullying, desgastes e algumas discussões vão acontecer nas escolas. Imagina, crianças que são extremamente
comportadas, bem organizadinhas e seguem os protocolos. Verdade. Vão ter um determinado comportamento. Você sabe, tem criança que é levada e que não está nem aí para nada. Que vai querer sair encostando em todo mundo e dando risada. Sim, criança. Sim, quase que um bullying, né? Sim. Vai acontecer. Então, é meio esperado que isso venha a acontecer e eu acho que é importante a gente aqui alertar a população para ter um jogo de cintura e, de alguma forma, lidar com isso de uma forma melhor. Porque, assim, afinal de contas, fazem parte da nossa sociedade, significam o futuro da nação e a gente precisa ter um olhar diferenciado com eles. Você imagina essas crianças quando crescerem, contando para os outros. Quando eu era criança, na escola, ninguém podia se encostar e tal. Isso é uma realidade, enfim, atípica, né, para a história de todo mundo. Eu perguntei aqui pela rede social se havia alguma insegurança com esse retorno. Chegaram algumas mensagens. O Rod Borges falou que não tem só a insegurança em relação ao vírus, mas também na readaptação das crianças. Ele está inseguro com esse processo de readaptação. Mais uma mensagem que chegou aqui para mim. O Ricardo falou que tem uma filha diabética de 15 anos e optou por ela não retornar às aulas. E ele pergunta, está correto o sentimento dos pais, hein, doutor? Bom, agora é um momento de fragilidade, um momento diferente, né, que a gente está passando. Então, assim, o correto é o que o coração acaba dizendo, né? Também não tem sentido você pegar uma adolescente que tem uma doença de base, que necessita de tratamentos de um olhar diferenciado e, de repente, colocar num contexto que é possível, de alguma forma, né, ter uma tolerância com esse processo de adaptação. Então, acho que o que o coração diz dos pais é muito importante, né? Lembrando que ansiedade ao extremo e preocupação extrema não é bom e também ser relapso de forma nenhuma também é orientado. Que desafio para a cabeça de vocês, hein, mães e pais, com este momento. Muito bem, ó, obrigada pelas mensagens. Erisdan, Gustavo, Ana Barros, João Gabriel, Luiz, Victória Nunes. Puxa vida, quanta gente mandando aqui perguntas e comentários. Alexandre de Andrade, Henrique Giolito. Aliás, Henriqueta Giolito. Obrigada, viu, gente, pelas mensagens, pelas participações. Vocês fazem a diferença aqui na nossa conversa. E obrigada ao doutor que vem aqui responder todo mundo sempre, todo dia. Dentro do possível, né? A gente gostaria de trazer todo mundo, mas a gente vai trazendo em doses homeopáticas as perguntas. Isso aí, Elisa. Muito obrigado, viu? Um bom dia para você, bom dia para vocês daí de casa e bom dia para você também, Rafael Colombo.